Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo do amor, falar um pouco sobre João. Falar sobre João é falar sobre um extremista, um cara de extremos, um homem que é ambicioso, nervoso, orgulhoso, mas um homem que foi profundamente transformado pelo Senhor Jesus. É conhecido como o homem da verdade, o homem do amor, o homem do testemunho, e que Deus nos ensine através da vida desse homem, daquilo que o Senhor fez através da vida dele, pode fazer também na nossa vida. João 13, 23 diz: Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Fantástico isso aqui. Estava ali conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem era João, meus irmãos? Foi ele que escreveu uma parte considerável de todo o Novo Testamento. É o autor humano do Evangelho, das 3 epístolas que levam também o seu nome, e também do livro de Apocalipse. Exceto por Lucas e também pelo apóstolo Paulo, João é aquele que escreveu mais texto do Novo Testamento do que qualquer outro autor humano. A maior parte daquilo que sabemos de João, também mais do que qualquer outro apóstolo, ele também desempenhou um singular papel patriarcal na igreja primitiva, que durou quase até o final do 1º século e alcançou recônditos também da Ásia Menor. O que comentamos no domingo passado a respeito da personalidade de Tiago também se encaixa perfeitamente aqui com João, os conhecidos Boanerges, né? João também era um homem zeloso e um homem ambicioso. Agora, o que é surpreendente? É surpreendente que João chegou a ser chamado com frequência como apóstolo do amor. E, de fato, foi ele que escreveu mais do que qualquer outra pessoa a respeito de amor e da importância do amor, dando ênfase especial ao amor do crente por Cristo, o amor de Cristo por sua igreja, o amor de uns para com os outros, e que deve ser a insígnia do verdadeiro cristão. Então, o tema amor vai fluir de todos os seus escritos. João escreve sobre amor mais do que qualquer outro assunto. Então, por aí você tira já como Deus transforma a vida desse homem ambicioso, orgulhoso, zeloso, prepotente, num homem realmente manso, humilde, cheio de amor, mas também firme com a verdade. John MacArthur diz que fica claro a partir dos relatos dos evangelhos que João era capaz de comportar-se de modo extremamente partidário, ignorante, inflexível, inconsequente e impetuoso. Era uma pessoa inconstante, era atrevido, era agressivo, era intenso, zeloso e pessoalmente ambicioso, exatamente como seu irmão Tiago. Os dois eram farinha do mesmo saco. No entanto, João amadureceu, e sob o controle do Espírito Santo, suas deficiências foram substituídas por virtude. Compare o jovem discípulo com o patriarca idoso, e você verá que, à medida que foi amadurecendo, suas áreas de maior fraqueza transformaram-se em seus pontos mais fortes. João é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando crescemos em Cristo, permitindo que a força do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Olhar para o apóstolo João é olhar para a vida com esperança, é olhar para a nossa própria vida, para as nossas próprias fraquezas, para o nosso próprio temperamento com esperança, de que um dia o Senhor pode sim nos ajudar a sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Deus pode nos fazer amadurecer e crescer quando a sua força se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Quando pensamos em João, hoje em dia, geralmente pensamos nesse apóstolo já idoso, de bom coração, e de fato, como líder mais velho da igreja ali primitiva, perto já do final do 1º século, João ele contava com muita aceitação e apreço por causa da sua devoção por Cristo
e também por causa do amor que ele tinha pelos santos de todo o mundo. E é justamente isso que conferiu a ele o título de apóstolo do amor. Mas, como a gente vai ver, a gente vai perceber, meus irmãos, que, obrigado, Lucas, que o amor, ele não anulou o fervor e o zelo do apóstolo João pela verdade. Muito pelo contrário, deu a ele o equilíbrio que ele tanto precisava na sua vida. Então, até o fim da sua vida, ele manteve sim um profundo amor pela verdade, né? E também continuou sendo ousado na proclamação do Evangelho até o fim. No Evangelho, mas a gente também vai ver nas suas epístolas. Ele nos diz que ou estamos andando na luz, ou estamos nas trevas. Se nascemos de Deus, não vivemos na prática do pecado. Na verdade, não podemos viver pecando. Se somos de Deus, ou somos do mundo. Se amamos, somos nascidos de Deus. E se não amamos, não somos nascidos de Deus. João vai escrever: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu e não o conheceu. Então, João, ele diz essas coisas de forma muito categórica, sem arrudeio, sem ficar trazendo exceções ou querendo dar explicações sobre as afirmações categóricas que ele faz. Na sua segunda epístola, ele pede uma completa e total separação de tudo que é falso. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mais, 2 João 9 a 11. E ele vai terminar a sua terceira epístola também com essas palavras do versículo 11. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Pronto, é isso e acabou. Não, João, mas não é bem assim. É assim. É preto no branco. É claro, cristalino como água mais pura. É assim. Não, mas assim, então, eu sou do mundo. Talvez seja. Talvez, então, assim, eu sou do diabo. Talvez seja. Talvez você seja apenas um religioso que está acostumado a frequentar a igreja e ir para culto, porque talvez o teu pai e a tua mãe te levou desde a infância e você se acostumou, mas talvez você seja aquele que nunca nasceu de novo. Talvez você seja do mundo, seja das trevas, seja do maligno e anda na mentira e não na verdade. Então, João, pela forma como ele escreve, ele choca a gente. E por mais que ele tenha muito amor e escreva muito com amor, a gente vê aqui também o seu zelo, mostrando que os crentes não deveriam se associar com aquele que traz uma outra doutrina, porque desta forma nós estaríamos nos associando com esses falsos profetas. Então, com ele é tudo preto no branco. Agora, é claro que quando ele escreve essas coisas, ele também compreendia que os crentes de fato pecam, né? Não vivem no pecado, mas eles sabem que pecam. Filhinho, se pecarmos, olha aí, se acontecer um acidente e pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Então, aqueles que leem João, descuidado ou superficialmente, podem chegar quase a pensar que ele também nega a existência de exceções, o que não é o caso. Mas ele é muito categórico na forma como ele escreve. Encontrando o equilíbrio. A maneira que João escrevia refletia também a sua personalidade. A verdade era sua grande paixão e temos a impressão de que ele faria o possível e o impossível para torná-la indistinta. Falava em termos explícitos, absolutos, definidos. Ele deixou João para seguir a Cristo. Tão logo o pregador identificou Jesus como o Cordeiro. A verdade de João era uma verdade sem amor. Quando ele era mais jovem, o zelo dele pela verdade, desprovido de amor e também compaixão pelas pessoas, leva esse homem, em Marcos capítulo 9, a proibir um homem de expulsar demônio em nome do Senhor Jesus, simplesmente porque não andava com eles. E essa é a única passagem, inclusive, em todos os evangelhos e também nos sinóticos, em que João fala e age por ele mesmo. Veja que coisa legal isso aqui.
né? De modo que trata de uma amostra importante aqui do caráter de João. João está demonstrando uma intolerância, irmãos, enorme, elitismo e falta de amor verdadeiro. No episódio com os samaritanos, ao lado do seu irmão Tiago, ele queria que fogo caísse do céu para matar os descrentes. Agora, ele está se levantando contra um crente. Ele proíbe um homem de ministrar em nome do Senhor Jesus, simplesmente porque não seguia com eles. Marcos 9, 38. Ou seja, não era oficialmente membro do grupo ali do Senhor Jesus. Eu fico pensando se a gente também, às vezes, não é elitista, partidarista, achando que Deus só fala nessa igreja, Deus só fala em tal denominação, Deus só fala através de determinado tipo de homem, e a gente não consegue ver a maravilha da graça de Deus e da sua obra sendo demonstrada em várias pessoas, em vários lugares, em várias igrejas, em várias denominações. Deus está agindo através de várias pessoas. E às vezes a gente critica os outros porque não faz parte do grupinho, ou da marca tal, da igreja tal. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso aqui. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. O contexto desse episódio aconteceu depois da transfiguração de Jesus. Nós temos aquela cena fantástica da transfiguração, em Marcos capítulo 9, versículo 1, né? Jesus, ele começa. Fica claro que a resposta vai se encontrar logo depois daquilo que aconteceu, imediatamente em seguida. Diz que Jesus leva Pedro, Tiago e João ao cume de um monte, e ali ele faz uma pré-estreia das próximas atrações. 3 deles, Pedro, Tiago e João, teriam a experiência, né, de testemunhar esse estado resplandecente de glória. Jesus ali, ele tira o véu da humanidade dele e aparece na sua glória, brilhando, irradiando uma luz de uma veste branca que nenhum lavandeiro da terra jamais poderia conseguir alvejar. E depois aparece Moisés e Elias ao lado deles. Diz que a experiência foi tão forte para eles que eles caíram de bruço no chão, de rosto no chão. E ainda por cima veio uma nuvem que os envolveu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A mesma experiência do batismo agora está acontecendo aqui também com Pedro, Tiago e João. Eles ouvem a voz do próprio Deus, exaltando a Cristo, a sua palavra. Eles têm um vislumbre da glória. Eles têm um vislumbre do reino. Que coisa fantástica! Pedro, sempre Pedrão, desesperado, ansioso, né? Imediatista. Senhor, é bom a gente estar aqui. Vou fazer uma tenda para você, outra para Elias, outra para Moisés. Tá bom demais, não vamos sair daqui, né? Quem não queria ficar ali o tempo inteiro? É claro, Pedro agiu como qualquer pessoa sensata agiria. Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero é ficar aqui. Mas não, tem demônio lá embaixo para expulsar. Tem coisas aqui embaixo que tem que acontecer ainda. O Filho do Homem não veio ainda para o seu reino, não veio ainda demonstrar a sua glória, ele veio para sofrer em favor dos pecadores. Então Cristo, ele se manifesta para eles. Agora, o que é que acontece? Em Marcos 9:9 diz que ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha a bronca aqui. A proibição de contar e a luta para não se exaltar. A gente já conhece um pouco o caráter de Pedro, de Tiago e de João. A gente sabe que esses homens são ambiciosos e que amam os melhores lugares. Eles acabaram de testemunhar a coisa mais incrível que alguém já podia ter contemplado e não tinham permissão de contar para mais ninguém. Para eles era uma restrição colossal. Era um negócio assim, e tende de querer de alguma forma se exaltar e se engrandecer por causa das visões
que receberam. Interessante é o que Paulo vai dizer a respeito dele mesmo também, que ele foi elevado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não cabe ao homem falar para ninguém, e para que não se ensoberbecesse por causa da grandeza da revelação que ele havia recebido, Deus permite que um mensageiro de Satanás seja enviado a fim de esbofeteá-lo, para que não se ensoberbecesse, para que ficasse humilde. É interessante como Deus ama ao contemplar coisas que jamais poderiam ser vistas nem conhecidas por qualquer pessoa. Mas, mesmo assim, o Senhor diz que eles deveriam ficar quietos. E quando eles saem dali, mais na frente, Marcos vai dizer que quando chegam em Cafarnaum, eles vinham no caminho discutindo, logo depois desse acontecimento, quem deles era o maior. E aí, quando chega na casa em Cafarnaum, já estando em casa, Jesus interroga os discípulos: do que é que discorrias pelo caminho? Marcos 9:33. E Jesus não perguntou porque precisava de algum tipo de informação. Jesus perguntou exatamente para confrontar os discípulos, mas eles ficaram tão envergonhados que ficaram calados. Eles não falaram absolutamente nada, guardaram silêncio. E, obviamente, cada um deles estava sentindo aí as pontadas da sua própria consciência. E por isso não podiam nem sequer pensar em admitir que estavam sendo orgulhosos e criando caso. Agora, Jesus sabia e aproveitou a oportunidade ali para ensiná-los mais uma vez que se alguém quiser ser o primeiro no reino, precisa ser o último e servo de todos. É assim que a gente precisa agir, como servos de todos, sendo sempre o último, se quiser ser o primeiro. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. John MacArthur diz que os discípulos haviam entendido tudo ao contrário. Se desejavam ser os primeiros no reino, precisavam ser servos. Se desejavam ser verdadeiramente grandes, precisavam ser mais parecidos com uma criança. Em vez de discutirem, brigarem entre si, exaltarem-se a si mesmos, precisavam assumir o papel de servos. Era uma lição sobre o amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor manifesta-se no serviço mútuo e não no domínio de uns sobre os outros. Agora, ao que parece, as palavras do Senhor Jesus atingiram profundamente João. Foi uma repreensão severa. Com certeza, João captou a mensagem do Senhor. E é nesse ponto aqui que nós encontramos a única ocasião em que João fala nos sinóticos. Que, novamente, ele diz: vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o que não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Isso aqui, irmãos, tem uma cara de confissão, olhando para o contexto em que o João fala isso para Jesus. Como eu falei, é a única vez que ele fala por ele mesmo. É a única vez nos evangelhos que João fala. Ele fala exatamente isso aqui para Jesus. Repreendeu um homem por ministrar em nome do Senhor Jesus, só porque ele não pertencia ao grupo. Irmãos, era partidarismo. João era intolerante, mostrava intolerância como um filho do trovão. Mostrava a sua visão limitada, a ambição, o desejo de ter todos os privilégios para si e não dividia esses privilégios com absolutamente mais ninguém. Coisas estas que, com demasiada frequência, caracterizavam João nos tempos em que ele era mais jovem. Ele também era impulsivo. No episódio em que vemos claramente João, não possuía nenhuma personalidade passiva. Era agressivo, competitivo, condenou o homem por ministrar no nome do Senhor Jesus. E, na verdade, João havia interferido e procurado acabar com o ministério desse homem unicamente por esse motivo. Ele não segue com a gente, não é do nosso grupo. E ele está disposto a acabar com o ministério de alguém que está servindo em nome do Senhor e agindo pelo nome do Senhor. Mas a gente tem, então, o arrependimento de João. John MacArthur diz que está propenso a crer que João confessou isso a Jesus, pois sabia que havia feito mal. Creio que estava sentindo remorso depois da repreensão de Jesus e disse estas palavras na condição de penitente. Algo dentro de João estava começando a mudar e ele estava começando a considerar a sua própria falta de amor como algo indesejável.
E o fato de João ter feito, irmãos, essa confissão aqui, indica que uma transformação estava em andamento ali dentro dele. A sua consciência estava incomodando ele tinha sempre tanto zelo e fervor com a verdade, mas naquele momento Jesus estava ensinando a João a importância também de amar. E talvez tenha sido exatamente nesse ponto crítico da sua vida que o seu pensamento o levou a compreender a necessidade do equilíbrio entre amor e verdade. O reino de Deus, a igreja do Senhor, precisa sim de pessoas que tenham coragem, ambição, iniciativa, fervor, ousadia e zelo pela verdade. E João certamente possuía todas essas características aqui. Entretanto, para realizar todo esse potencial, todos nós, inclusive João, precisava contrabalançá-las com o amor. João sempre teve compromisso com a verdade, mas não há honradez alguma na verdade sem amor. Verdade sem amor, meus irmãos, não passa de indelicadeza. Por outro lado também, não há caráter algum no amor sem a verdade, porque ela não vai passar de frouxidão e de hipocrisia. John MacArthur diz que muitas pessoas são tão descuidadas quanto era João, porém para o outro lado, colocam ênfase excessiva no amor. Algumas são meramente ignorantes, outras são iludidas, outras ainda simplesmente não se preocupam com o que é verdade. Em todos esses casos, falta verdade e só o que resta é o engano, envolto no sentimentalismo superficial e tolerante. Essas pessoas falam de amor e tolerância, mas não têm absolutamente nenhuma preocupação com a verdade. Assim, até mesmo o amor do qual falam é um sentimento corrompido. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por outro lado, há muitos que têm todo o aparato teológico e conhecem toda a doutrina, mas estão cheios de desamor e arrogância. O que resta é somente a verdade na forma de fatos, sem qualquer vivacidade, liberdade ou atratividade. Sua falta de amor incapacita o poder da verdade que dizem honrar. É necessário ter sempre verdade e amor, conhecimento e bondade. Isso tem que estar sempre em equilíbrio na nossa vida. A pessoa verdadeiramente devota deve cultivar as duas virtudes em proporções iguais. Se há uma coisa a ser almejada na santificação, é isso. Se há algo a ser buscado na esfera espiritual, é o perfeito equilíbrio entre verdade e amor, conhecer a verdade e defendê-la em amor. E a segunda epístola vai provar o equilíbrio de João. Ao longo da epístola, João associa os conceitos de verdade e também de amor. A senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E então ele passa a primeira metade da epístola instruindo e instando também a andarem em amor. Depois João relembra os irmãos sobre o novo mandamento do amor, que não é novo, mas de relembrar o novo modelo que é Cristo e a necessidade que eles tinham sim de amar. E João exorta a não colocar em risco o amor ao receber falsos mestres que enfraquecem a verdade. Agora João não pede fogo, mas ele pede cautela. Ele tem firmeza, mas não indelicadeza, né? E é isso que ele ensina a senhora eleita. E eu preciso caminhar aqui para terminar, porque tem muita coisa. Segundo equilíbrio que ele aprendeu, irmãos, é o equilíbrio entre a ambição e também a humildade. João e Tiago queriam sempre o primeiro lugar, mas João é um ambicioso, orgulhoso, amante dos melhores lugares, quer sentar à direita, quer sentar à esquerda de Jesus, usa a mãe ali, como a gente viu domingo passado, para tentar encontrar ou conseguir esses melhores lugares. Irmãos, veja só, não tem problema nenhum você ser ambicioso e querer sentar perto de Jesus. Na verdade, quem não quer sentar perto de Jesus? Eu queria que no reino eu sentasse pertinho de Jesus, mas eu queria sentar pertinho de Jesus, não é pela honra, ou pela posição de estar ao lado dele, mas é por ele. João e Tiago almejaram uma posição que vinha desprovida de humildade. Eles quiseram uma posição pelo orgulho, pela glória que isso daria a eles. Não tem nada a ver com o Senhor.
tem a ver com eles. Não tem a ver com amor por Jesus, tem a ver por amor a uma posição que eles iriam receber, ao status que isso daria a eles. E os outros ficaram chateados, mas não porque sabiam que eles estavam errados, mas porque queriam a mesma coisa deles também. A gente tem João, apóstolo humilde. Agora a gente tem um homem que, depois de ser repreendido pelo Senhor, depois de ter aprendido várias lições com Jesus, vai começando a aprender um pouco sobre humildade. Irmãos, o Senhor falou muito sobre essa questão de humildade. Marcos 10, 31, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Jesus também coloca uma criança no meio deles, para servir de ilustração. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Depois ele vai falar sobre você chegar num local e escolher os últimos lugares e não os primeiros. Quem escolhe o primeiro lugar, a pessoa pode chegar e dizer, sai daqui, vai lá para trás, porque aqui está reservado. Passou vergonha. Agora, se você senta no último lugar, você está lá atrás, no fundo da igreja. Já viu casamento? Vai ter um casamento, o pessoal quer sentar o mais na frente possível, aí tem lá, reservado para os padrinhos. Se não tivesse reservado, o pessoal sentava. Aí está lá, reservado para padrinhos, 3 bancos. Mas aí o pessoal senta e quer sentar no melhor lugar, de preferência mais perto do corredor, que é para ficar vendo a noiva, tirando foto, fazendo não sei o quê, não perder nenhum detalhe. Que é sempre o melhor lugar. Aí chega alguém e diz, vem cá, esse lugar aqui está reservado, é para a família, você pode ir lá para o fundo. Passou vergonha. Agora, tu chega, senta lá atrás. Aí alguém chega para você e diz, vamos lá para frente. Senta lá pertinho da gente, vai lá para frente. Opa, você foi exaltado à vista de todos. E João, ele aprendeu. Parece que esse homem aprendeu, depois da confissão, arrogante, ignorante, a pessoa quer sempre se aparecer. Não, esse aí não, tira. Não, Jesus disse, tira não, traz. Eu quero amar, eu quero mostrar para eles como, de fato, o Evangelho tem poder para transformar a vida. E transformou. Ele foi o único evangelista que relata também o evento do lava-pés. E por que ele faz isso? Porque provavelmente esse evento teve um impacto muito forte na vida de João. Jesus ali, vestido como escravo, lavando os teus pés, cheio de ferida, de poeira. Eu imagino que João olhou para aquilo ali e disse, não pode isso acontecer não. Mas aconteceu. Vocês me chamam mestre e senhor e vocês estão certos porque eu sou. Mas sendo mestre e o senhor de vocês, eu vos lavei os pés. Vão vocês e façam a mesma coisa. João aprendeu com Jesus. O exemplo de Jesus impactou a vida desse apóstolo. Ele trata também os seus leitores nas suas cartas de filhinhos e amados. Senhor, quer que mande cair fogo do céu para matar esses homens? Aí de repente você vê um senhor já agora. Filhinhos, amados. Não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não, realmente não é a mesma pessoa. É uma outra pessoa. É uma pessoa transformada pelo Evangelho. Quando a gente vê ele escrevendo em Apocalipse, ele não se descreve como apóstolo de Cristo, o último dos apóstolos vivo. Não. Ele descreve a si mesmo como irmão e companheiro dos irmãos. Que coisa linda. E ele aprendeu o equilíbrio entre sofrimento e a glória. A gente tem aqui o desejo por glória, como a gente já viu, Ele quer o trono, ele quer as posições, ele não quer nada de sofrimento, mas ele quer glória, ele quer trono. Aversão a sofrimento, quando Jesus é preso, todos fogem, inclusive João, todos fogem quando Jesus é preso, todos. Mas depois a gente tem a compreensão de que o sofrimento e glória andam juntos, e ele foi aquele que depois testemunhou do próprio sofrimento de Cristo. Quando João e Tiago pedem a Jesus os tronos, o lugar à direita e à esquerda, o Senhor Jesus fala para eles o seguinte: vocês podem beber o cálice que eu estou pronto a beber? E eles dizem, podemos. Eles, claro, não sabiam o que estavam falando. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas eles se comprometeram em passar pelo batismo que Jesus passou, em beber do cálice que Jesus bebeu. Tiago experimentou logo cedo esse cálice, perdeu a cabeça, literalmente, cabeça voou.
Morreu a fio de espada. Foi o primeiro mártir. Primeiro mártir dentre os apóstolos, né? João, ele não foi morto como mártir. De acordo com a tradição, ele foi para a ilha de Patmos e ali ele morreu já idoso. Mas não dá para dizer que ele não sofreu. Esse homem sofreu por causa do Evangelho. Sofreu perseguições por causa do Evangelho. Ele sofreu mais do que qualquer um ao ver o seu irmão sendo morto. Ele sofreu ao ver todos os outros apóstolos, seus companheiros de ministério, morrerem um após outro. Ele sofre tendo que defender a igreja de Cristo por décadas contra as heresias. De acordo com a história, João pastoreou a igreja de Éfeso, que foi plantada e fundada por Paulo. E ele pastoreou essa igreja por muitos anos, muito tempo. João foi um exemplo de um homem que desejava a glória, evitava o sofrimento, mas que depois encontrou essa compreensão de que o sofrimento é o prelúdio da glória, que o sofrimento é a antecipação das virtudes e das bênçãos que Deus tem para aqueles que pertencem a Ele. Não existe glória sem antes cruz. Se alguém nega a si mesmo e segue a Jesus, esse tem glória, tem vida eterna. Se com Cristo sofremos, com Cristo também seremos glorificados. Primeiro vem sofrimento, depois vem glória. E parece que João, que estava depois no pátio do sumo sacerdote, vendo Jesus ser espancado, vendo Jesus ser açoitado, ele acompanhou depois, junto com Pedro, no primeiro momento, o sofrimento de Cristo. Depois Pedro sai, se lembra, depois que o galo canta, vai desesperado chorar, mas João acompanha Jesus. De acordo com João 19, quando Jesus estava na cruz lá em cima, ele é capaz de ver João em pé ao lado da sua mãe. João seguiu Jesus e foi até o Calvário. O único discípulo entre todos que teve a coragem depois de ir até a cruz e ali olhar para o seu Salvador sangrando e permanecer em pé, parado ao lado dele. Ele está ali. E parece que Jesus olhar para o seu discípulo, olha para a sua mãe, e as últimas palavras de Jesus, antes de estar consumado, é exatamente essa: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E daquele momento em diante, João tomou Maria e levou para casa. Para Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Para João, ele diz: cuida da minha mãe. Jesus não daria a sua mãe a alguém que não fosse humilde, amoroso e que tivesse aprendido esses equilíbrios entre glória e sofrimento. João aprendeu, sem dúvida alguma, com o Senhor e se tornou, sem dúvida alguma, um homem que testemunhou de Cristo e ainda testemunha de Cristo até hoje. A maioria dos relatos diz que João morreu por volta de 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz que, no seu comentário aos Gálatas, que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Uma frase estava constantemente em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isto sempre, ele respondeu: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será o suficiente. Esse homem aprendeu o equilíbrio entre verdade e amor, entre ambição e humildade, e entre glória e sofrimento. João é um exemplo para nós, um modelo a ser seguido. Terminando, meus irmãos, como a vida do apóstolo João se identifica com a tua própria vida? Você é extremista, tudo com você é preto no branco, é assim, assim, assim.
muito zelo pela verdade, mas falta amor. Ou você é aquele que é muito amor, mas também não tem apego à verdade. Você consegue equilibrar a verdade com o amor? Já encontrou equilíbrio entre isso? Você busca os melhores lugares, deseja estar em posição de honra. Como você equilibra a ambição com humildade? Você entende o equilíbrio entre glória e sofrimento? Você tem sofrido por amor a Cristo, à igreja e ao mundo? Você paga o preço de ser um seguidor de Jesus? Está pronto a sofrer por causa do nome dele, da verdade dele, do evangelho dele? Você, à semelhança de João, está disposto a se arrepender, a refletir na sua vida, mudar de atitude e fazer aquilo que Deus quer de você? A gente tem que pensar nessas coisas. Que Deus nos ajude e que possamos ver a linda obra que Jesus fez na vida de João e entender que Ele também está agindo em nós para manifestar a sua glória e levar pessoas ao conhecimento do Senhor. João falou mais sobre amor do que verdade. Ele fala de verdade mais de 45 vezes, mas ele fala de amor mais de 80 vezes. Mas ele também fala sobre testemunho. Testemunho de Deus, testemunho da verdade, e como todos nós devemos dar testemunho do Senhor. Nossa vida pode ser um testemunho vivo do poder do Evangelho, quando pessoas olham para nós e vê pessoas que têm temperança, que têm equilíbrio, que amam as pessoas, que são marcadas por amor, mas também por zelo, por verdade, que podem até ter ambição, mas que também são humildes e entendem que os grandes lugares no reino são para aqueles que são os menores e os que servem. E a gente precisa entender também o equilíbrio entre a glória que Deus tem reservada para nós com o tempo de sofrimento que Ele quer que a gente ainda passe. Não existe glória sem sofrimento. Não existe virtude alguma numa ambição sem humildade. E não existe virtude nenhuma na verdade sem amor e no amor sem verdade. Que Deus nos ajude a sermos equilibrados e temperantes. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Bendigo o teu nome por tua palavra e peço ao Senhor que aplique o que nós meditamos aqui nessa manhã no nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.